Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano B, aqui é o professor Adlão Pimentel. Estamos começando nossa 26ª semana de aula, hoje dia 10 de novembro. E o que é que nós vamos ver hoje, professor? Vamos continuar nosso assunto sobre relações ecológicas, né? Como é que os seres vivos eles se relacionam. Alguns se relacionam bem, outros não tão bem, e outros se relacionam mal, né? Inclusive a gente chama essas relações em que os animais, né, os seres vivos, eles se dão bem, a gente chama de relação harmônica, né, porque tem harmonia. E as relações em que eles não se dão bem, a gente chama de relação desarmônica. Por exemplo, um leão e uma zebra. Um leão querendo pegar uma zebra para matar e comer. Uma relação harmônica? Não, vai ser uma relação desarmônica, né? Mas, por exemplo, a garça e a vaca. A garça está ajudando a retirar o carrapato da vaca. Então, ali entre a garça e a vaca, eu vou ter uma relação harmônica, né? Porque as duas estão se dando muito bem. Mas vamos lá. Nas relações ecológicas, na busca pela sobrevivência, cada espécie tem formas diferentes de conseguir alimento, reproduzir-se e obter abrigo. Com isso, os diferentes organismos acabam se relacionando de diversas maneiras, né? Essas interações, chamadas relações ecológicas, acontecem entre indivíduos de espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, como assim, professor? Um tipo de relação que pode existir entre indivíduos da mesma espécie, por exemplo, entre os humanos, entre os leões, né? Competição é uma delas, canibalismo pode ser uma delas, né? Mas a gente não vai estudar isso hoje não. Relações ecológicas entre indivíduos de espécies diferentes são chamadas de relações interespecíficas. A gente viu isso a semana passada. Então, quando eu estou falando de animais de espécies diferentes, eu chamo essa relação de relação interespecífica. E quando os animais são da mesma espécie, eu vou chamar de relação intraespecífica. Intra quer dizer dentro da mesma espécie, né? Dentro da mesma espécie. Então, intraespecífica. A gente viu 3 a semana passada, hoje a gente vai ver mais 3 relações, todas elas interespecíficas, certo? Então, por exemplo, a gente vai ver hoje o mutualismo. O que é o mutualismo? Alguns seres vivos mantêm entre si uma relação em que ambos são beneficiados. Então, as duas espécies estão se dando bem. Quando essa relação é essencial para a sobrevivência de ambas as espécies, ela é chamada de mutualismo obrigatório, ou seja, são espécies que se relacionam, certo? São espécies diferentes, né? E as duas são beneficiadas. Mas às vezes uma dessas espécies ela precisa tanto dessa relação que se essa outra espécie aqui deixar de existir, essa aqui deixa de existir, certo? Então quando as duas, uma precisa da outra para sobreviver, não vive sem a outra espécie, então eu vou chamar isso de mutualismo obrigatório. Agora, quando uma espécie precisa, mas assim, elas são independentes para sobreviver, ou seja, se uma deixar de existir, a outra não vai deixar de existir por causa disso, eu vou chamar de mutualismo facultativo, ou também chamado de protocooperação, lembre-se disso, né? Quando essas espécies precisam uma da outra de tal maneira que sem uma ou sem outra elas morreriam, eu vou chamar isso aí de mutualismo obrigatório. Mas se elas não tem outras alternativas que não sejam a união delas duas e que não tem essa dependência tão grande, eu vou chamar de mutualismo facultativo ou protocooperação. Está aqui um exemplo, isso aqui é o chamado líquen, certo? Isso aqui existe alguns fungos e algas que estão juntos aqui. Na verdade são duas espécies. Se eu pegar o microscópio eu vou observar que tem duas espécies formando. Acho que vocês já viram muito isso aqui, né? Em tronco de árvore. Essas casquinhas, né? São líquens e são formados pela associação de duas espécies, certo? Olha só que interessante. Inclusive eles têm uma relação de mutualismo obrigatório. Mutualismo obrigatório. Já aqui eu tenho uma abelhinha e a flor. E qual é a relação que a abelha tem com a planta? É porque a abelha ajuda a polinizar as flores, ajuda na reprodução das plantas. Então a abelhinha vai de uma flor para outra, flor de outra árvore, e aí ela está levando junto o pólen e ajuda na fecundação, né, dessas plantas,
dessas flores aqui. Então, aqui eu tenho uma relação não obrigatória, ou seja, é um mutualismo facultativo, uma protocooperação entre a abelhinha e a planta. E o que é que a abelhinha ganha com isso? Bom, aqui ela vai tirar, né, ó, sobre a flor alimentando-se do néctar. Então, a flor dá a ela o néctar, do qual ela se alimenta, e a abelhinha ajuda a flor, ajuda a planta na reprodução da planta. Então, uma ajuda a outra. Inquilinismo. Nas relações de inquilinismo, os indivíduos de uma espécie, os inquilinos, usam o corpo de indivíduos de outra espécie para obter suporte ou abrigo, sem contudo prejudicá-los. Então, inquilinismo é uma relação em que um ser vivo, digamos assim, ele praticamente mora em outro, né? Ele usa o outro como apoio, mas ele não pode prejudicar, porque se ele estiver morando no outro, vivendo no outro, se apoiando no outro e prejudicando o outro, então isso não é inquilinismo, isso é parasitismo, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bromélia, é uma plantinha aqui, ó, que ela se apoia no galho de outra árvore para poder sobreviver. Ela não causa nenhum prejuízo a essa árvore. Então, se ela está usando essa árvore como apoio para sobreviver, eu vou chamar isso aqui de inquilinismo, porque ela não está causando nenhum prejuízo. Poderia também ter um exemplo aqui de uma casinha de João de Barro. Não sei se vocês já viram o passarinho João de Barro. Ele poderia fazer uma casinha aqui na árvore. Então, o João de Barro ele está usando a casa como um galho de uma árvore para fazer a casinha de barro. Ele está usando como apoio. Ele está prejudicando a árvore? Não. Então, no caso, eu tenho uma relação entre o João de Barro e a árvore de inquilinismo também, porque o João de Barro está usando a árvore como apoio, como morada, né, mas não está causando, desculpa aí, bati no microfone, não está causando nenhum prejuízo. Comensalismo. Então a gente vai fechar aqui as relações, né, interespecíficas, né, são relações entre indivíduos de espécies diferentes, com o comensalismo. Nas relações de comensalismo, indivíduos de uma espécie, os comensais, aproveitam restos de alimentos de indivíduo de outra espécie sem prejudicá-los. Então, por exemplo, esse monte de peixinho aqui junto com esse tubarão aqui, ó, olha só, ele vai comendo outros animais, vai ficando restos, né, dos animais que ele come, né, e aí esses restos são aproveitados por esses indivíduos aqui que estão seguindo o tubarão. Então, as rêmoras, que são esses peixinhos, presas ao corpo de um tubarão-baleia, né? A rêmora são peixes de aproximadamente 60 centímetros que se fixam, né? Estão colados aqui ao corpo de outros animais marinhos para aproveitar os restos de alimentos deixados por eles. Então, essa relação em que um animal, um ser vivo, se aproveita dos restos de alimento de outro animal sem prejudicá-lo, eu vou chamar de comensalismo. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.